Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Já dava para ir embora, porque o presbítero já pregou tudo que Deus me deu, mas vamos lá, dar continuidade ao que o Senhor quer falar. Amém? Eu vou estar lendo João 14. Aleluia. A gente fala para o Senhor, né? Senhor, confirma a palavra. Aí o Senhor vai no presbítero para pregar. Falou, não, Senhor, é só confirmar, não vai pregar. Mas amém, né? Deus é maravilhoso e a gente se alegra porque não somos nada, né? Quando o Senhor nos dá a palavra, Ele confirma, amém? Eu vou estar lendo. Eu ia ler só alguns versículos, mas o Senhor me ordenou a ler tudo isso, amém? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais também. E já sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o conheces e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Amém? A igreja pode se sentar e as palmas nós vamos receber. Amém, igreja? O Senhor me deu essa palavra o mês passado, durante uma oportunidade do presbítero. Acho que por isso que ele confirmou, né? O presbítero estava tendo a oportunidade, Deus me deu a palavra e ali ele falou comigo. E aí, quando eu soube que eu iria ministrar hoje, o Senhor colocou no meu coração essa palavra. Desde então, eu venho estudando ela, meditando, porque é uma palavra tão conhecida, né? Tão simples, né? E aí eu falei, nossa, Senhor, e o Senhor foi falando comigo. E hoje ainda eu vim assim, falando com o Senhor, porque ontem ainda tentei mudar, mas o Pai não quis. E aí eu cheguei aqui e falei, Pai, confirma mais uma vez, porque na quarta-feira do ensino, Deus usou o pastor Eduardo para confirmar. O pastor ainda falou em João 14. E aí eu falei, amém. E aí o presbítero veio e confirmou. No primeiro versículo, diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Como o presbítero já disse essa noite, aqui disse para a gente não perturbar o nosso coração, não se preocupar com as coisas, né? Para crermos somente em Deus, porque só Ele tem o poder de fazer tudo pelas nossas vidas. Mas quando o Senhor me deu a palavra, eu nem ia ler do primeiro, eu ia ler do 4 em diante. Porque o Senhor, Ele fez eu focar do 4 em diante, onde Ele diz ali para os seus discípulos, que Ele estava próximo de ser entregue, né? Para poder ali cumprir a palavra. Então Ele estava consolando os discípulos dele, falando que Ele vai, né? Porque nos próximos capítulos Ele fala que ia deixar o Consolador. E ali os discípulos, eles começaram a se assustar, a ficar com medo. Então o Senhor estava ali dando esse consolo. Então Ele estava ali falando para eles, para os discípulos, igreja, que andaram com Jesus do início ao fim. Ele dizia para eles, já sabeis para onde eu vou. Conheceis o caminho. O Senhor, Ele colocou no meu coração, filha, você vai falar que eu sou o caminho. Igreja, Jesus é o único caminho. Não há outro caminho para a salvação. Não há outro caminho para que a gente venha se chegar ao Senhor. Somente Jesus. Já foi dito essa noite tantas vezes, em cada oportunidade, sobre o caminho. Ele é o caminho. E aqui Ele disse para eles que eles já sabiam para onde Ele iria.
E ali Tomé, ele olha para o Senhor e fala: Senhor, mas nós nem sabemos para onde o Senhor vai, como a gente conhece o caminho. E daí, desse capítulo, desse versículo em diante, o Senhor falava no meu coração. Não é diferente dos dias de hoje. Aqui Tomé e todos os discípulos andaram com Jesus, presenciaram todos os milagres, todas as maravilhas, conheciam a Jesus. E ali, quando o Senhor disse, eles sabiam para onde ele ia e conheciam o caminho, veio o desespero. Mas nós não sabemos para onde o Senhor vai, como saberemos o caminho? E nas nossas vidas, igreja, não é diferente. Nós muitas das vezes estamos aqui dentro da igreja, estamos na caminhada, foi dito pela bispa hoje, às vezes 10, 20, 30, 50 anos, mas nós não conhecemos o Jesus, o mesmo Jesus que falou com os discípulos. Nós estamos aqui, dizemos estar no Pai, estarmos ligados em Jesus, mas num momento como Tomé, a gente se desespera. Senhor, qual é o caminho? E o Senhor diz: igreja, eu sou o caminho. Igreja, por que vocês se preocupam tanto? Por que não se preocupam em andar somente no caminho? O caminho sou eu. E aqui, Tomé, creio eu, que desesperado. Como assim nós sabemos para onde o Senhor vai? Aqui Jesus está falando que ele vai para o Pai, que ele ia voltar lá para a glória. E eles ali se perguntando, porque eu creio que Tomé foi só o porta-voz. Porque todos nós, no momento de aflição, perdemos a nossa fé. Às vezes, estão ali dizendo, como foi dito hoje, não, eu creio no Senhor, mas a fé, ela se perde por um desespero, por um medo de ficar só, como eles tiveram, e agora o que vai ser de nós? Né? E ali Jesus olhou para ele, né? Eu creio que, tentando imaginar Jesus olhando para Tomé e dizendo ali, afirmando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E como igreja, muitas das vezes nós estamos dentro da casa do Pai e não sabemos que caminho percorrer. Porque muitas das vezes estamos dentro da casa do Pai e estamos perdidos. Se Jesus é o caminho, se Jesus é a vida, se Jesus é a nossa verdade. Porque a gente estamos como Tomé. Porque Tomé tinha que ver para crer. Ele sempre tinha uma dúvida. Ei, igreja, a dúvida não é do Senhor, não. Ei, igreja, não foi ele que colocou essa dúvida no coração. O Senhor está falando: ei, minha igreja, eu sou o caminho. Aqui é o caminho. É aqui que vocês têm que continuar buscando seguir fazer a minha vontade. Amém? E ali, creio eu que Jesus, não vou dizer bravo, né? Porque bravo ficamos nós. Mas não entendeu como vocês andam comigo e não sabem que eu sou o caminho. Não sabiam, eles não sabiam, igreja. Aí vem hoje para nós, se eles que andaram com Jesus, presenciaram cada milagre, viram a cura, a libertação, as maravilhas, ali eles não sabiam o caminho, quem dirá em você. Que como foi dito hoje, a nossa fé é por não ver. Porque nós não andamos lá com ele, mas ele anda com nós hoje. Ele está dizendo: ei, igreja, eu estou aqui. Você não me vê, mas eu estou neste lugar. Amém, igreja? E ele continua dizendo: se vós me conheces a mim, também conheceis ao Pai. E aí Jesus falou: filha, se eles achavam que não conheciam o Pai, sendo que eu estava ali, quem dirá vocês? Igreja, às vezes nós achamos que conhecemos o Senhor, mas o Senhor me falava no meu coração que a igreja não conhece o Jesus que salva, o Jesus que cura, o Jesus que liberta. Às vezes nós fingimos, como foi dito hoje, que conhecemos, e Jesus está chamando: ei, eu te chamo hoje para me conhecer, desculpa. Eu estou te chamando hoje para me te mostrar o verdadeiro caminho. Não é esse caminho que você está percorrendo, não. Não é esse caminho que está agradando ao seu coração. É Jesus o caminho. Ele se entregou por mim e por você. Aleluia. E ele está aqui dizendo: igreja, eu sou o caminho. E eu andava muito com o Pai. Falei: Senhor, todo mundo conhece essa palavra. Pode ver que hoje aqui tem todo mundo aqui cristão.
Não tem ninguém que não é, porque todo mundo conhece. Falei, como nós não sabemos o caminho? Porque a gente se deixa se perder pelas lutas, pelas provas, pelos deslumbros da vida, né? Pelo meu desejo carnal. Porque não é fácil seguir este caminho. Não é de qualquer maneira que nós vamos encontrar com Jesus lá. Então a gente se perde. E às vezes pensamos, estamos fazendo o que é certo. Mas Jesus está falando, ei, vocês ainda não me conhecem verdadeiramente. Eu estou dizendo hoje que eu estou chamando a minha igreja para ter um particular comigo. Ei, igreja, eu quero intimidade. Desce na casa do oleiro que eu vou te mostrar o que eu quero contigo. Vocês estão como Tomé, estão desesperados, não sabem para onde vão. Eu estou dizendo, não é para ir, é para ficar. É aqui que é o caminho, é aqui que eu estou. Eu não estou deixando ninguém ir. Amém, igreja? Aleluia. Aleluia, igreja. O Pai está na casa. Aleluia. Grande é a presença do Senhor. Aleluia. E aí, Felipe, todo ali, indagou o Senhor, dizendo, Senhor, mostra-nos o Pai, que já nos basta. Até eu, quando li, falei, Senhor, como assim? Ele fez essa pergunta. Ele queria que o Senhor mostrasse o Pai. Se Jesus, nós sabemos que eles são um só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles estavam de frente do Pai, mas eles não conseguiam enxergar. E na nossa vida é assim. Nós estamos na casa do Pai. Nós estamos de frente com o Pai, mas nós não estamos enxergando, igreja. Nós não estamos vendo a Jesus. Nós não estamos seguindo o caminho que Ele quer para nós. Porque Ele não morreu por mim e por você para que nós façamos da maneira que nós venhamos querer. Ele se entregou por nós, pelos nossos pecados, para que hoje eu e você estivesse aqui, ouvindo que Ele é o único caminho para a salvação. Não existe, igreja, outro caminho que leve para a salvação. Jesus, eu tenho falado tanto ao meu coração, filha, estão pregando tanto por aí, que eu faço, que eu dou, que eu entrego, mas não estão pregando arrependimento. Não estão fazendo como João Batista. Ei, o Senhor quer levantar João Batista para pregar a palavra dele. Ei, igreja, é tempo de se arrepender. É tempo de conhecer o caminho que Jesus tem para mim e para você. Oh, aleluia. E disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Jesus fala hoje para a igreja. Igreja, eu estou tanto tempo com vocês. Vocês dizem estar tanto tempo comigo, mas vocês não conhecem o Pai. O que está faltando para vocês conhecerem o Pai? O que está faltando para se chegarem ao Senhor? Porque se Ele está falando que eu e você não conhecemos a Ele, é porque falta descer, igreja, falta intimidade, falta buscar verdadeiramente a face do Senhor, parar de se distrair com coisas aí, como foi dito hoje pelo pastor, que nós nos distraímos com muitas coisas, é com televisão, é com celular, é com trabalho, é com cansaço, é com a doença, é com tudo. E não temos tempo de buscar o Senhor, de descer na intimidade. Ei, igreja, o Senhor está chamando cada um. Ei, o Senhor quer ter uma intimidade linda com você. O Senhor quer que você desça verdadeiramente com o coração aberto, voltado para Ele te mostrar o caminho que Ele tem na sua vida. Igreja, é tempo de se chegar. O Pai está à porta batendo. Ele está voltando. Já foi dito hoje que Ele está aqui, não é lá fora, porque eles não conhecem. E nós conhecemos o Senhor? Eu creio que não, porque Ele está falando. Como que eu vou apresentar o Senhor lá fora se a igreja não conhece o Senhor? Amém? E Ele continuou dizendo, quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Porque eles estavam com medo, assustados. O Senhor ali falando, né? Ele ia voltar agora. Então ali, aquele medo fechou a visão deles, para que eles não enxergassem que eles estavam andando com o Pai. Será que eu e você estamos andando com o Pai? Ou será que nós estamos deixando o Pai lá atrás? Estamos dizendo, eu ando com o Pai.
Mas o pai está lá só olhando, ei, eu te vejo, hein? Eu sei por onde tu tem ido. Eu sei o que tu tem pensado. Eu sei o que tu tem feito. Então, vamos refletir se nós realmente estamos andando com o Pai. Porque se nós não estivermos andando com o Pai, sabemos que nós não iremos chegar lá. Então, é tempo da gente olhar para nós mesmos. Não é para olhar para o irmão. Ah, será que meu irmão está andando com o Pai? É você. O Senhor quer que eu e você olhemos para nós e refletimos, nos examinamos para ver se estamos realmente com o Pai. Estar dentro da igreja não quer dizer que estou verdadeiramente como Pai. A igreja é aberta para todos. E o Senhor está dizendo que hoje aqui, Ele chamou cada um de nós para estar verdadeiramente com Ele. Para descer, para poder ter uma intimidade. Tirar um tempo para o Senhor, parar a igreja de se preocupar com tantos afazeres. Ah, missionária, mas os meus problemas, ei, e o Pai? Não é o Pai que resolve tudo? Não foi o Pai que entregou o filho dele por mim e por você? Não foi o Pai que nos salvou, que nos trouxe hoje aqui? O Pai deu trabalho, o Pai deu a saúde, o Pai deu tudo. E nós, muitas das vezes, nos preocupamos com os nossos problemas e esquecemos que nós temos um Pai. Um Pai, igreja, que pode tudo. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. O 10 diz, não crê tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Eu vou voltar aqui no 7, porque é onde o Senhor me incomodou muito. Onde o Senhor disse que, se vós me conheceis a mim, também conhecereis o Pai. Eu meditando, falei muito com o Senhor, e o Senhor colocava no meu coração que a igreja não conhece o Pai, que a igreja não está tendo uma intimidade. Nós dizemos que louvamos, adoramos, pregamos, fazemos e acontecemos para Ele, mas o nosso coração está longe dEle. Como assim? Eu fiquei em casa falando com o Pai, falei, Senhor, como nós estamos assim? Os discípulos estavam. Jesus não está falando que vocês estão fazendo algo sobrenatural. Jesus está chamando para voltar a ter um tete-a-tete com o Pai. Jesus está chamando para conhecer verdadeiramente o Deus que vocês dizem que serve, igreja. O Deus que fez todas essas maravilhas, Ele continua fazendo. Mas eu e você não temos a fé suficiente, porque eles não tinham a fé naquele momento de entender que eles estavam diante de Deus. Eu e você, às vezes, não cremos no Deus que nós dizemos servir, porque nos deixamos nos perder com medos, com angústias, com problemas, nos entregamos, nos deixamos entregue àquilo que nós estamos passando, de vez de nos entregar ao Senhor. O Senhor, Ele me levou em Marcos 9:19. E diz assim, vou ler o 18 primeiro para a gente entender. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o e ele espuma, range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Os discípulos não puderam expulsar o demônio. Por quê? Porque eles não tinham fé suficiente. Eles, muitas das vezes, eles achavam que só o Senhor tinha todo o poder, porque foi dado ao Senhor. Mas o Senhor estava ensinando eles a fazer. E o dever deles era ter aprendido. Como o Senhor nos ensina hoje e todos os dias a buscar a face dele. Porque no capítulo que nós estamos lendo de João vai dizer que nós podemos fazer muito mais do que ele fez. Mas eu e você nos pegamos pensando, será que eu posso? Porque a nossa fé não é suficiente, Deus. Se Jesus falou, e a gente vê aqui os discípulos que foram escolhidos a dedo, que andaram com Jesus, que viram ele ressuscitar, não puderam expulsar. E ele respondeu e disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazendo. O Senhor está dizendo que nós somos uma geração como essa, incrédula, que não temos acreditado no poder que o nosso Deus tem. Porque viemos aqui, como foi dito, pedimos, buscamos, mas muitas das vezes com dúvida. Será que Deus vai fazer?
Será que Deus vai continuar a fazer? Será que Deus cura? Ei, igreja, Ele continua curando. Mas você tem que usar a sua fé. Você tem que acreditar que o Pai vai fazer. Porque Ele faz, Ele não mudou e não vai mudar. Eu e você fechamos o coração diante das provas, diante das lutas, e não conseguimos ter a fé que precisamos ter. Foi falado sexta-feira de fé, e o Senhor está falando da fé. Porque às vezes, quando nós estamos passando por processos, a nossa fé ela vai se perdendo, nós não enxergamos mais o caminho. Nós pensamos, eu vou sempre lá na igreja, eu oro, eu busco, eu faço. Primeiro que nós não temos que fazer nada em troca. Temos que fazer tudo para o Senhor, com o coração aberto, com gratidão. Porque Ele merece, eu e você não merecemos nada, mas Ele se entregou por nós. Então, a gente ali naquele momento fala, eu estou lá, estou indo, nada está acontecendo. Mas a culpa não é do Senhor. A culpa é nossa que não temos tanta fé de acreditar que o Deus de lá é o Deus daqui. Como foi dito, que Deus ele age aonde for que você estiver. Só que tem que ter a fé. Sem fé, igreja, não tem nada. E o Senhor chama a geração de incrédula. Por que será? Será que eu e você estamos tendo fé suficiente? Deus ele pode mudar a minha vida e a sua? Será que nós estamos vindo aqui com o coração aberto para adorarmos ao Senhor? Ou estamos vindo aqui, eu vou lá para ver se Deus faz? Eu vou lá buscar. Não, venha se entregar, venha adorar o Senhor. Aí sim Ele vai ver se eu e você merece aquilo que eu e você almejamos. Abre o coração, igreja. Somos todos cristãos. E onde está a nossa fé? Foi falado hoje onde está o nosso coração e a nossa fé. Nós estamos depositando na onde? Mas eu vou lá e Jesus não faz. Mas você está usando a sua fé? Você está fazendo aquilo que Ele está mandando você fazer? O Senhor, Ele continua falando no meu coração da obediência. Se nós digamos que servimos ao Senhor, que fazemos tudo como foi lido pelo pastor Marcelo, que o Senhor nos ensina, por que o Senhor está falando e chamando a nossa atenção? Porque ainda falta, igreja. Falta nós conhecermos o Senhor verdadeiramente. Não é esse Senhor que o povo prega aí fora, não. Um mordomo que só dá, não. Jesus, Ele quer primeiro que nós venhamos entregar o nosso coração para Ele. Que nós venhamos nos virar somente para Ele, colocar Ele sempre em primeiro lugar. Sem isso, nós não vamos alcançar nada. Nós vamos chegar nem nessa morada que Ele prometeu que vai ter para nós. Mas não é de qualquer maneira. Ei, igreja, vocês conhecem o caminho que Ele está falando? Se você não conhece, o Senhor está chamando hoje. Ei, desce na casa do oleiro que eu vou te mostrar o caminho que eu tenho para você. Em Lucas 24, 25. Aleluia, Jesus. Diz assim: E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Aqui, quando eu li este versículo, o Senhor falava assim, que a geração de hoje está tão incrédula que Deus usa os profetas, eles não acreditam, não dão ouvido. Porque o pastor ele fala dele, a missionária fala o que ela quer falar, a bispa então nem se diga. O Senhor está falando, é para acreditar nos meus profetas. Eles são usados por mim. Eles não estão aqui fazendo a vontade deles. Eles estão falando o que eu estou mandando. E é uma geração que não acredita. Sabe por quê? Porque quer ouvir o que quer. Quer vir na casa do Senhor e ouvir, hoje você vai receber. Hoje eu vou te dar. Hoje eu vou fazer. Não, você vem aqui para ouvir o que o Senhor quer que você ouça. Porque o que Ele vai fazer na sua vida é o suficiente. Muitas das vezes eu e você queremos tanto, mas não paramos para ver que o que o Senhor nos dá é o suficiente, igreja. Amém? João 8:3 fala da verdade, né? Jesus me deu João 8 hoje de manhã. Aleluia. Aleluia. 8:3. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
Deus poderoso, que é Jesus. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizeis? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia com o dedo na terra. E como perseverassem, perguntando-lhe, endireitou-se e lhe disse: Aquele que dentro de vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Aqui é onde fala do adultério. E o Senhor, Ele fala assim no meu coração: não julguem. Todos nós temos pecado. Todos nós erramos. Todos nós, em todo o tempo. Aqui eles queriam cumprir a lei do homem e apedrejar aquela mulher. Mas Jesus conhece o coração de cada um. O Senhor está falando aqui para mim que quando a gente encontrar um irmão, mesmo sabendo o que ele fez ou deixou de fazer, não aponte o dedo para ele. Jesus é o único que pode nos julgar. Ele está dizendo para mim e para você que não é para a gente julgar, porque todos nós temos pecado. Aqui ela poderia ser apedrejada, mas Jesus teve a misericórdia. Jesus não mudou. Se Ele teve misericórdia, Ele tem hoje. Então vamos olhar para nós, não vamos olhar para o outro e olhar o erro do outro. Vamos ajudar, vamos estender a mão para o irmão, vamos ali de vez falar: mas o irmão errou, vamos orar e ajudar o irmão que se pôr de pé. Igreja, tem tantos aí que se perderam por causa do julgamento, por causa do apontamento. Muitos apontam, julgam, estão matando as almas. O Senhor está dizendo: chega, vamos estender a mão para os irmãos, parem de olhar os erros dos outros, vamos olhar os nossos. Porque aqui Jesus teve a misericórdia, Ele continua tendo. Nós não sabemos o que aconteceu com aquela mulher, mas nós temos que entender o que Jesus fez na vida dela. Ele faz. Se às vezes nós erramos com o Senhor e achamos que não tem mais jeito para nós mesmos nos afastamos do Senhor. O Senhor está falando: Ei, eu perdoo os pecados, então venha até a mim que eu vou continuar fazendo. Não deixe que o seu erro te leve cada vez mais para longe. Não deixe que o erro te jogue mais no poço. Olhe para Jesus, abra o coração, peça perdão, que Ele vai perdoar. Amém, igreja? Aleluia. Em 2 Coríntios 12, 9. Olha, igreja, eu não sei porque o Senhor está falando do julgamento, mas o Senhor diz que a casa é dele. Né? Ele sabe quem entra, Ele sabe quem sai. E Ele diz que muitos vão voltar. E o nosso dever é ajudar, é estender a mão, não olhar para o erro do irmão, e sim falar: olha, estamos aqui para te ajudar nessa nova caminhada. Aleluia. 2 Coríntios 12, 9. Que diz: E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aqui nós sabemos que Paulo foi levado no terceiro céu. Ele viu e ouviu coisas que não pôde falar. Então foi posto um espinho na carne dele para ele não se vangloriar. E aqui, né, o Senhor está dizendo que a graça dele basta, né, para nós não olharmos, como foi dito no versículo 1, os nossos problemas, para as dificuldades, não perturbar o nosso coração e olhar para Jesus, porque basta. Nós, irmão, mas olha, são tantas coisas, mas nós não temos Jesus. Isso basta. Você pode não ter aquilo que você está buscando ter, mas você tem Jesus. Aleluia. Isso basta. Ele nos aperfeiçoa. Foi dito hoje do desânimo, da fraqueza. É na fraqueza que Jesus trabalha. Ele vai ali, fortalece, capacita e dá forças para aquele que não tem. Então vamos olhar para isso. Que Jesus basta, o Senhor basta na nossa vida. Mas como foi dito pelo pastor, não tenho carro, não tenho casa. Ei, vocês têm Jesus. Aleluia. É o que basta, vocês não precisam de mais nada. Vocês têm Ele para estar ali, estendendo a mão e caminhando. Vamos olhar para Ele. Vamos dizer: eis-me aqui, Senhor, nos ajuda, porque sozinhos nós não conseguimos. Muitas das vezes nós não temos força, irmãos, para caminhar. Nós
Tem muitas das vezes que a gente vem se arrastando, porque Ele é a nossa força. Ele está ali nos dando a mão. E Ele está aqui dizendo para nós que Ele é o caminho. Continua olhando para Ele. É esse caminho que você tem que seguir. É o fogo, é Jesus. Caminha ali. Aonde está Jesus? É lá que eu vou. Aonde Jesus foi? É com Ele que eu tenho que ir. Não se afaste de Jesus. Não deixe que os problemas, dificuldades, enfermidades, feche o teu coração para Deus. Jesus estava ali, fez uma promessa, que Ele preparou as moradas para nós. Só que nós sabemos que não é de qualquer maneira. Ele está dizendo: igreja minha, vem me conhecer verdadeiramente. Venha ter uma intimidade verdadeira comigo nessa noite. Desce na casa do oleiro, fala: Senhor, eu não sei como que eu me perdi, ou como que eu me afastei, ou como que eu não estou vendo, por que eu estou cego. Tira, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja, me ajude a caminhar com o Senhor. Não é fácil, igreja, mas vai valer a pena. Quando nós chegarmos lá para ver a face do Mestre, encontrar com Ele, não importa o tamanho da morada que o Senhor tem preparado para mim e para você. Eu sempre penso: Senhor, só que eu chegar lá já está ótimo, né? Só de você poder entrar lá e estar junto dEle. Ele não quer perder você, Ele não quer que você fique, Ele quer te levar. Se alguma coisa está te travando, está te parando, te impedindo de ver o verdadeiro caminho, hoje desça e abre o coração para o Senhor. Ele não vai deixar os deles se perder. Só que nós que fazemos com que nós se perde. Nós fazemos as coisas, desculpa, igreja, e nos afastamos de Jesus. Não vamos fazer isso não, igreja. Em Efésios 2:8, para finalizar, porque meus tempos estão chegando. Deixa eu ler aqui, tá? Eu já nem acho mais. 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Está vendo? Foi pela fé. É a fé. E aonde nós estamos depositando a fé? No amigo, no trabalho, lá na sua casa, nos seus filhos, no seu marido, na sua esposa, sei lá, no cachorro, no gato. Não, é em Deus. É dom, foi Ele que deu. Então vamos usar a nossa fé, trabalhar mais ela, para que nós possamos chegar lá aonde Ele preparou a morada, porque Ele preparou. É uma promessa que Ele fez aquele dia para os discípulos dele e para nós, né? Que Ele iria preparar a morada para nós irmos encontrar com Ele lá nos céus. Mas nós temos que crer. O 12 em João 14:12 diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. E aqui muitas das vezes nós não acreditamos nisso. Mas Jesus, sim, você, porque o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou, o Senhor tem uma obra para continuar a fazer na sua vida, e você está indagando: eu não, você sim. Se Ele falou, porque nós podemos, mas temos que ter a fé, porque Ele tinha todo o poder, mas nós temos que ter a fé. A nossa fé faz nós alcançarmos o poder do Senhor. Ali, Ele está falando para eles que eles podiam estar maravilhados, pensando: o Senhor vai embora, quem vai curar? Quem vai libertar? Quem vai fazer? Né? E o Senhor falando para eles que nós podemos fazer também, se usarmos a nossa fé. Então, igreja, se nós estamos aqui dentro da casa do Senhor, não sei quantos anos a caminhada de cada um, não importa. Dizemos que conhecemos o Senhor está dizendo que Ele está chamando a igreja dele para uma intimidade, para Ele se apresentar para vocês verdadeiramente, vocês conhecerem um Deus que tudo pode, mas que faz a vontade dele, não a nossa, porque muitas das vezes a nossa vontade não é a de Deus, e isso nos afasta da intimidade com o Senhor, porque eu quero tanto que o Senhor me coloque ali, que o Senhor não tem isso para mim, que quando o Senhor não faz, eu me rebelo contra o Senhor. Eu falo: então não vou mais não, Pai, o Senhor não quer me pôr ali, mas é a vontade dele, não é minha, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Nós não precisamos de mais nada, somente a vontade dele, é o que basta para nós. Né? Se nós seguirmos a vontade do Senhor, nós vamos estar ali caminhando o caminho certo, que é
existe outro caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade. A verdade é o que liberta. Né? Então, se eu e você não conhecemos o Senhor verdadeiramente, algo está faltando em nós. Porque ou não queremos seguir o caminho, ou não queremos seguir a verdade, ou nós queremos só simplesmente estar aqui por estar. O Senhor não quer isso. O Senhor quer usar cada um de nós, quer levantar cada um de nós, mas nós precisamos ter fé e seguir o caminho que é Jesus. Não deixe a igreja nada nos tirar do caminho. Foi falado muito hoje no caminho, e o Senhor fala, filha, tantos que estão se perdendo no caminho, que muitas vezes está ali no caminho certo, e por um segundo se desvia, por uma tristeza, um problema, uma situação, desiste e para, e fala, não, eu vou por ali porque não dá mais. Não, igreja, segue a Jesus, ele é o único caminho que vai levar a gente para o Pai. A salvação é através dele. Ele é o intermédio entre eu e você e o Senhor. Ele apresentou o Pai para eles, mas eles estavam tão desesperados, tão preocupados com outras coisas que não enxergaram. Ei, o Senhor, ele já se apresentou para mim e para você. Basta nós abrirmos o coração, o olhar espiritual. A igreja hoje em dia fala no espiritual, falta olhar o lado espiritual. Para de olhar os seus problemas, a sua situação, aquilo que tira o foco de Jesus, e olha, ele é o caminho, é lá que eu vou seguir ele, porque ele vai me levar para Deus, vai me levar na salvação. Muitas das vezes, igreja, a situação é tão difícil que a gente não quer continuar, a gente quer desistir, a gente quer parar. Eu ouvi muito dizerem, eu levo isso comigo hoje, que as lutas elas são tão grandes que a gente vai endurecendo o coração. As lutas, conforme a caminhada vem vindo, vai ficando mais difícil e a gente vai se fechando. E eu, no meu primeiro amor, eu não imaginava, né? Mas não é assim não, é tão bom, mas é verdade. Eu nunca esqueço, eu levo essa frase comigo sempre, que a luta, quanto mais vem, mais dura ela torna, mais duro o nosso coração fica, e mais a gente sente vontade de desistir, né? E quando eu ouvi isso, eu enxerguei de outra maneira, mas o Senhor, ele me fez enxergar, né? Mas mesmo com as lutas duras, e nós muitas das vezes fechamos o coração na igreja, não vamos parar não vamos desistir do Senhor, porque Ele não desiste de nós, né? Ele não desiste dos filhos dele. Foi dito hoje que nós somos os povos dele, e Ele não quer desistir de mim, de você. A luta está dura, está difícil, mas continua. Doeu, machucou, mas continua. Não olha para aquilo mais não. Ande com Jesus, continua seguindo o caminho que é Ele. Não é fácil. Nós já sabemos que o Senhor nos ensinou que no mundo nós teremos aflição. Mas abra o coração novamente para o Senhor. Volte a sorrir para Jesus, não é para o homem não. Porque nós não estamos aqui para agradar o homem. Não é, nenhum de nós estamos aqui para fazer a vontade do homem. É difícil convivermos, cada um de nós somos diferentes. Mas estamos aqui porque temos um propósito. Seguir a Jesus. Servir a Jesus. Então não deixa essa luta endurecer o seu coração, te parar, te travar. Volte para os propósitos do Senhor. Deixa Deus te usar novamente. Ele sentir falta daquela intimidade que você tinha com Ele. Ele sentir falta de usar você para falar com as vidas aqui neste lugar. Quantas vezes o Senhor te usou? E digo eu que para falar comigo, né? Porque o Senhor, Ele é assim, Ele usa. E quando a gente está na luta e na prova, a gente acha que não, que o Senhor não nos usa mais, que perdemos o caminho. Mas o Senhor está dizendo que você não perdeu não. O caminho está aqui, é Jesus. Ele está estendendo a mão novamente para que você volte a seguir esse caminho, que você volte a caminhar lado a lado com Jesus. Sabe, lá onde você deixou Ele, vai lá e pega na mão dele, que Ele está te esperando. Ele quer te usar. Não deixe essas situações do mundo nos afastar do Senhor. Não deixe um amigo, um trabalho, uma dificuldade, uma enfermidade nos separar do amor do Senhor. Jesus é o caminho.
mas vale a pena. Né? Tem um louvor que diz que é para entrar no quarto, fechar a porta, falar com o Senhor. E o Senhor que falava hoje de manhã para mim isso. Fala para a minha igreja, descer na casa do oleiro, entrar lá no quarto, fechar a porta, que eu estou te esperando, que eu tenho uma intimidade com você, eu vou te mostrar algo novo, que você vai viver, mas eu preciso que você vá até a casa do oleiro. O Senhor quer uma intimidade nova com a igreja, o Senhor quer encher a igreja, quer renovar forças, quer fortalecer, mas é a igreja, Jesus é o caminho. Não tem como vocês terem tudo isso se vocês não estiverem seguindo o caminho, que é Jesus. Amém, igreja? Volte para o primeiro amor. Volte a olhar para Jesus, não como um mordomo, mas como alguém que deu a vida por mim e por você. E que merece que nós estejamos aqui. Porque não foi à toa que Ele te escolheu outrora naquele lugar. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade e as palmas do ao Senhor.